É verdade, não tem como ficar aqui. Galerinha, bom dia. Como eu digo, não adianta saber, tem que saber e saber rápido. Como é que a gente faz estudo do sinal de uma função? É bem simples, na verdade. Primeiro a gente acha as raízes, duas, mas ponto básico, bem quietinho. X ao quadrado, tu vê, né, cara? Uma bela manhã, apesar do empate, o amigo exige um dedo na cara. Eu já falei, daquela vez era correção de trabalho, eu estava aceitando. Hoje eu não vou querer ruído, nenhum ruído, zero ruído. Quer participar? Deixa eu até vir fazer no quadro. Se quiser, for bem rapidinho, eu deixo vir fazer no quadro. Alguém se habilita? Bem rápido? Não? Que pena, beleza. Então vamos lá. Números que multiplicados dão 12, somados dão 7. Meu Deus, tu viu? Quem fizer Bhaskara não vai ter tempo de fazer a prova, infelizmente. 3 vezes 4, 12, 3 mais 4, 7. Concavidade voltada para cima, cortando o eixo X. Nas raízes. Oh, é ridículo. É ridículo. É muito fácil, me perdoem. Vai para cima. Vai para baixo. Beleza. E agora, olhando para este esboço bobinho, a gente faz o estudo. Quando que f de x vai ser maior que zero? Quando que f de x vai ser igual a zero? Quando será menor que zero? Aí a gente pode fazer assim, né? Ah, meu Deus. Para. X pertencente aos reais, X pertencente aos reais, X pertencente aos reais. Fazer um trabalho em série mais rápido aqui. E aí, vamos ver. Maior que zero, X menor que 3, X menor que 3. Ou X maior que 4. Não pode ser junto, se a gente tira do 1. Como é que é? Vou tirar o 1 do X menor que 3 maior. Tu vê, não é... É interessante isso, né? Deixa eu ver, X, tu quer assim, né? Eu acho que é isso que tu quer, né? X menor que 4, mas do outro lado não. Assim, né? X menor que 3, X maior que 4. Isso é uma verdade matemática, mas não se usa no dia a dia. Porque o cara que olha isso, ele vai ter que olhar e pensar para poder detectar o que está acontecendo. Olhando assim fica muito claro, né? E a seta ainda apontando para a esquerda e a seta apontando para a direita. Então eu vou te dizer que tu nunca vai ver isso aqui no livro, certo? Mas matematicamente não tá errado, por incrível que pareça. Né? X percento de reais, quando é que é zero? X igual a 3 ou X igual a 4. Beleza. E além disso, X percento de reais menor que zero. Aqui sim, cara, ó, aqui a gente coloca numa única... escrito numa única vez. Por quê? Porque representa um único intervalo. Entendeu? Aí dá a sensação que o cara olha, tá, já sei que é entre 3 e 4. Isso aqui são dois intervalos picados de cima, né? Representado de um jeito só pode dar a falsa sensação que é um único. Então por isso que nos livros pelo menos aparece assim. Não pode ser E no lugar do U. Cara, isso é uma coisa que eu vou te confessar que me incomoda. Não, porque assim, ó, o E, ele significa intersecção na matemática. E o OU significa união. Se eu quisesse fazer a intersecção entre 3 e 4, daria vazio. Certo? Eu não posso dizer que é 3 e 4 ao mesmo tempo a solução, né? Ou eu uso x como 3 ou eu uso x como 4. Porém, aqui eu vou te confessar que não tem nada de absurdo tu colocar o E, porque a gente tem que pensar assim, ó. A solução é ao mesmo tempo, né? Os valores que tornam x igual a zero. Este e este, né? No dia a dia a gente colocar o E ali não teria problema nenhum. Mas para ajudar a galera a lembrar que E é uma intersecção e OU é uma união, e como a intersecção de 3 e 4 seria vazio, eu me sinto mais confortável colocando o OU ali. Certo? Mas é uma coisa que a gente vai ter que depois voltar a discutir isso. Tem umas questões que a diferença entre o E e o OU é que muda o gabarito. Por isso que a gente vai ter que ficar muito atento nisso. Vamos essa aqui como padrão então. Quais são os processos para fazer o estudo do sinal da função? Acha as raízes, que às vezes vai ser seu produto, às vezes não, porque nem sempre vai ser de segundo grau. Esboça o gráfico. Faz o estudo.
né? Que é isso aqui que eu estudo. Só isso. Acha as raízes, esboça o gráfico, faz o estudo. Então vamos fazer a toque de caixa isso aqui. Números que multiplicados dão menos 6, somados dão 1. Não, dão menos 1, né? 3, 2. Menos... Não dá. Desculpa. Eu prefiro multiplicar tudo por menos 1 e fazer um clássico. Tudo bem? Multiplicados vão dar menos 6 e somados vão dar 1. Quanto? Menos 2 e 3. Multiplicados menos 6, somados 1. Perfeito. Esboço do gráfico. Com cavidade voltada para baixo, corta o eixo X nas raízes, como todo gráfico do mundo. O que ficou acima do eixo X, o f de x, ou seja, o y, fica positivo. A parte do gráfico que ficou abaixo, gera um y, um f de x negativo. Assim, olhando para aquilo, eu posso dizer quando que vai ser maior, quando que vai ser igual e quando que vai ser menor que zero. Beleza? X pertencente aos reais, está o que? Maior que zero? Entre as raízes, menos 2, x e 3, setinha para a esquerda. Por que eu não estou botando igual ali, hein? É menor que zero. Porque igual dá zero. X igual a menos 2 ou x igual a 3. Finalmente, x pertencente aos reais está o quê? Para ficar negativo, ó, é a esquerda do menos 2, x menor que menos 2, ou a direita do 3, né? X maior que 3. Então fizemos o estudo do sinal. Perdão para a galerinha que está mais atrás aí, se não entendeu o garrancho, aí tu fala que eu traduzo. Não, vamos fazer para variar o cardápio, né? Eu concordo. Acha as raízes, é igualar a zero, né? Então isola o x menos 28, soma dos dois lados mais 28. Divide os dois lados por 7, 28 dividido por 7. 4, tá ficando grandinho, né? Não dá mais para perder muito tempo. Eixo x crescente ou decrescente? Positivo crescente. Cortou o eixo x no 4, que é a raiz. Para cima, para baixo. Então vamos lá. Y é maior que zero para de 4 ao mais infinito. Concorda comigo? Claro. Acabamos de discutir isso, né? Que o igual não fazia parte. Y é igual a zero para x igual a 4. Y menor que zero para valores de menos infinito até 4. Fechado, né? Professor, botei no lugar do y f de x. Absolutamente a mesma coisa. Né? Sinônimos na f de x e y. Se eu botar, por exemplo, tipo, o primeiro y, eu botar como se fosse no pertencente aos reais, e o do meio eu botar só x igual a 4, teria algum problema? Não, na verdade é o seguinte, ó. Ambos são pertencentes aos reais, né? Ambos são pertencentes aos reais. Se tu alertar que o y pertence aos reais, não teria problema nenhum. Mas tu vê, né? Quando a gente usa essa notação, ela já está embutido nessa notação o fato de estarmos trabalhando com números reais. Eu nunca usarei essa notação para inteiros ou para naturais, certo? Enquanto aqui eu posso trocar x pertencente aos naturais, x pertencente aos inteiros, em outras situações onde faz sentido, beleza? Ou seja, quando tu for usar esta notação para o x, tu é obrigado a alertar que ele é real. Quando tu for usar essa notação, não precisa, porque já está subentendido isso. Escrever tipo para x, não, para f de x maior que 0 ou x maior que 4. Isso aí na notação. Pois é, aí eu teria um descontinho de 1/10 pelo aluno não estar querendo seguir as regras. Eu entendo isso como, de certa forma, um desrespeito à hierarquia. Eu entendo isso. Eu era, sabe, eu gostava de gótico, tinha uns anel de caveira, eu era um cara que preto, assim, sabe? Com 12, 13 anos eu era assim, eu era gótico e tal. E depois fui normalizando ou desnormalizando, sei lá. Não existe a normalidade, na verdade, né? Então eu gostava de fazer as coisas diferentes. Porque eu ainda não tirava nota boa naquela época, eu não tinha como me aparecer. E aí, como a gente é um ser social, a gente quer se destacar e se diferenciar, né?
A minha forma de diferenciar foi isso, botar uns anel doidos, assim, uns brincos grandes, tal. Uma coisa meio gótica, sabe? Coisa meio estranha, eu era um cara estranho. Hoje eu sou quase normal, né, cara? Ô, professor. Percebe? Oi? Na prova tu vai cobrar as duas maneiras do estudo? Eu tenho, assim, ó, eu tenho deixado a desejar nesse quesito. Há tempo eu já venho te prometendo, né? Que eu vou te cobrar as duas maneiras, né? E eu vou fazer questão de colocar no enunciado uma hora para que tu responda na notação de conjunto e outrora responda na notação de intervalo. Tá mais do que na hora de eu exigir isso, porque isso vai fazer muito bem para vocês. Então é isso mesmo, eu vou exigir umas respostas desse jeito, não é nessa prova de agora, tá? É na próxima, né? Que nós vamos trabalhar com inequações. E outras eu vou exigir desse jeito. Ótima ideia. Então vai ficar, galerinha, ó, 10 igual a x. Achamos a raiz. Achamos a raiz, vamos esboçar o gráfico crescente ou decrescente? Decrescente, corta o eixo x no 10. A parte do gráfico que ficou acima do eixo x é positiva, para baixo é negativo. Estamos falando do y ou do fx. F de x é maior que 0 para, poderemos até escrever assim, fica mais bonitinho, x pertencente, aí a gente bota o conjunto. Qual é o conjunto? Deixa eu ver. É de menos infinito até 10 aberto. Concorda comigo? F de x é menor que 0 para x pertencente ao intervalo que vai de 10 aberto até mais infinito aberto. E faltou um ainda. Isso. F de x é igual a 0 para x igual a 10. Isto é o estudo do sinal da função. De primeiro grau fica mais fácil do que de segundo grau, né? Mas só para quem não sabe subproduto. Quem sabe subproduto dá risada. Números que multiplicados dão 9, somados dão 6. 3 e 3. 3 e 3, para lembrar que é raiz dupla. Logo, delta é igual a 0. Logo, o gráfico está beliscando o eixo x no 3, né? Ele não corta o eixo x, ó. Não ter esta consciência, né, dos estudos anteriores de equação de segundo grau pode gerar bastante dor de cabeça. Positivo, positivo, ó, não foi para baixo o gráfico. Em nenhum momento o f de x vai ser menor que 0. Estudo. F de x é maior que 0 para x pertencente aos reais, tal que x diferente de 3. Né? Bem prático escrever isso, né? Estaria errado escrever x menor que 3 ou x maior que 3? Não, né? Dá no mesmo, concorda comigo? Só que aí ia ficar grande, né? E eu ia fazer isso tudo só para dizer que o 3 não faz parte. Então, nesse caso, mais elegante, né, e econômico, dizer que é todos os reais menos o 3. F de x, nesse caso, não apaguem o de vocês. Eu manteria o de vocês, entendeu? Se quiser anotar uma forma diferente ali. F de x igual a 0 para x igual a 3, não é isso? E f de x menor que 0, não existe x para isso. É impossível. Se eu botasse o E ao contrário, poderia. Poderia, sem problema nenhum, não existe. Ou não existe x, né, para isso. Poderia fazer assim, fica uma linha até mais elegante. Muito bem. Tranquilinho, né? Faltou uma, não faltou? Vamos fazer essa uma já direto. Por que nós estamos fazendo esse tipo de coisa agora? Porque a próxima matéria é inequação. E para poder resolver uma inequação, tu tem que saber fazer o estudo do sinal de uma função. E f, o que era f? 4x ao quadrado mais 12. Números que multiplicados dão 12 e somados dão 0, já que não tem b. Aliás, não é 12, né? Porque ó, aqui é 4, é c sobre a. É 3. Números que multiplicados dão 3
e somados dão 0. Legal, né? Então, peraí, vamos ver se não existe mesmo. 4x ao quadrado mais 12 igual a 0. 4x ao quadrado igual a menos 12. X ao quadrado igual a menos 12 sobre 4. X ao quadrado igual a menos 3. Quero me livrar do ao quadrado. Uma operação inversa é a raiz quadrada. Só que se eu extrair a raiz quadrada em ambos os lados, tem que botar o mais ou menos. X igual a mais ou menos raiz de 3i. Uou, achei! X' menos raiz de 3i, x duas linhas, mais raiz de 3i. Tu vê, existem esses números. Só que eles não são números reais. Por isso que na hora de fazer o gráfico, né, essas raízes não vão aparecer no eixo x, porque o eixo x é feito de números reais. E essa sacadinha do i é uma ideia do Bombelli com grandes aplicações práticas, que resultou no sistema elétrico que usa todo dia nas grandes cidades. Então tem que perceber que não é uma ideia idiota do Bombelli, na verdade é uma solução para um grande problema. Então, na letra E, dizer que não existe x que, tipo, que tenha eixo menor que zero, tipo, só porque não conta o eixo x, mas eu poderia dizer que os valores seriam imaginários. Beleza, garota. Ou seja, olha só, ela acabou sem querer me exigindo que eu botasse que x é pertencente aos reais, certo? Né? Claro que na hora que eu estou fazendo o estudo do sinal da função, eu estou supondo isso, né? Porque se nós formos acrescentar números imaginários ali, aí nós precisaríamos de uns 2 anos de estudo anterior de cálculo para começar a discutir, de tão complexo que ia ficar. Por isso que são chamados números complexos, né? E só se trabalha no cálculo 4 na faculdade. Então, tu vê, de certa forma eu não fui tão exigente, né? E subentendi que todos estavam pensando nos números reais, mas como tu foi criativa e trouxe à tona os números imaginários, agora nós vamos ter que ser mais categóricos ainda. Nós vamos ter que estar toda hora lembrando aí, x pertencente aos reais. E é isso mesmo, exatamente o que tu falou. Então nós estamos fazendo o estudo dentro dos números reais, certo? Ou seja, cara, eu só fiz isso aqui porque vocês estavam fazendo isso já no começo do ano, né? Para relembrar, alguns alunos podiam ter esquecido que dá para achar as raízes, certo? Então foi mais uma provocação. Sabendo que delta era menor que zero, eu poderia ter parado e ter dito, não existe x real, então o gráfico fica com a gravidade voltada para cima, flutuando acima do eixo x. Então tu vê, né? Eu fiz isso só de tanso mesmo, não era obrigatório. Era só para dar uma refrescada na memória da galera. Fiz o esboço do gráfico, pronto. F de x é maior que zero, f de x é igual a zero, f de x é menor que zero. Para. X pertencente aos reais, x pertencente aos reais, x pertencente aos reais. Aqui. Certo? Aqui não existe x e aqui não existe x. Que torne essas coisas dentro dos reais, que torne essa coisa negativa ou zero. Eu posso fazer isso com o 3D, por exemplo, aí eu coloquei y maior que zero para qualquer valor de x. F de x maior que zero para todo x. Pertencente aos reais, porque depois que ela falou isso, a gente já sabe que existem os números complexos, né? Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado agora com essa história dos reais, porque tu vê, né, sem querer eu mostrei que tem um número que zera. Tem um número que zera, então existe número que torna isso aqui igual a zero, só que é dentro dos complexos, né? Nós estamos fazendo o estudo dentro dos reais. E poderia sim, poderia fazer tudo isso literalmente. Mas a Fafá trabalha com redação com vocês e testa a capacidade de vocês de escrever em bom português. Eu quero testar a tua capacidade de escrever em bom matematiquês. Por isso que eu peço que na prova, na próxima, né, sem ser nessa, na outra, a gente faça o estudo do sinal desta forma ou da outra forma, assim, ó, certo?
Usar YF de x é pessoal, mas eu vou te obrigar em algumas questões. Responda em notação de intervalo, que é isso aqui, ó. Se colocar em notação, Em outras eu vou dizer, responda em notação de conjunto, beleza? se colocar em notação de intervalo, tem que colocar que é dos reais. Acabei de falar sobre isso, não. Acabei de falar, bati bastante nessa técnica. Isso aqui já inclui que são os reais. Essa é notação, né? Já é embutido que são os reais. Então, só estudem, né? Para no dia não perder alguns décimos da questão em função de não responder do jeito que pedi. Certo, galerinha? Muito bom, tivemos bastante tempo para digerir isso, né? O que tem depois disso? Deixa eu ver. Ah, não. Vou emendar aqui, meu querido. 2. O lucro de uma empresa. Meu Deus, vão ser tudo empresário, né? Dá empresa, né? Nossas questões. O lucro de uma empresa é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 40x menos 300. Pessoal, eu não consigo não te avisar, tá? Quem não tem feito os exercícios antes da correção, tá arrombado. Tá beleza? Não vai ter saída para ti, meu querido. É nota baixa na prova e chance grande de reprovação. Certo? Lembra, eu não estou olhando mais as tarefas, mas quem não faz a tarefa tá ferrado, pai. Tá ferrado. Além de salário baixo, se bobear vai reprovar. Em que x representa a quantidade de peças produzidas? Lógico, L em função da quantidade de peças. Pelo estudo do sinal da função, analise o comportamento do lucro dessa empresa. Eu já disse tudo, né? Faz o estudo do sinal da função. Igual a 0. Acha as raízes. Opa. Números que multiplicados dão 300 e somados dão 40. Meu Deus, 3 vezes 10, 30 vezes 10, 300. 3 mais 10, cavalo. 30 mais 10, 40. Isso. 10 e 30. Multiplicou 300, somou 40. Show de bola. Esboço. Esboço. Concavidade voltada para baixo, corta o eixo X. Nas raízes, esse é o esboço do gráfico. E aí, o que eu posso concluir? Para cima, mais. Para baixo, menos. Não colocar ali o mais e o menos. Tem gente que mesmo colocando mais ou menos escreve errado. Sem colocar o mais ou menos, pode ter certeza que a tua chance de errar aumenta enormemente. Enormemente. Agora sim. L ou, né? Agora que eu estou fazendo o relatório para a empresa, seria legal de repente tu responder: o lucro da empresa será positivo para o número de peças fabricados maiores que 10, menores que 30. A empresa terá lucro negativo, prejuízo, quando fabricar de 0 a 10 peças ou mais que 30. Concorda comigo? E a empresa não terá lucro nem prejuízo quando fabricar 10 ou 30 peças. Não é isso? Mas eu quero te estimular a escrever em matematiquês. L de x é maior que 0 para x pertencente ao intervalo aberto em 10, aberto em 30. Como é prática essa maneira? O lucro da empresa será negativo para x pertencente ao intervalo. Isso aqui é mais bonitinho, olha só que legal que vai ficar. Não é de menos infinito porque a empresa não pode fabricar menos uma peça, né? Certo? Então é de 0 fechado dessa vez. Concordam? Até 10 aberto. União, parabéns, galerinha. Lembrando, hein? União 30 aberto. Agora sim, embora é óbvio que isso esgotaria os recursos naturais do mundo, né? Como não falou a limitação da empresa, eu vou colocar até mais infinito ali. L de x igual a 0 para x igual a 10 ou x igual a 30. Como eu estava usando a notação de intervalo, né, fica subentendido que era real. Mas, se está em jogo a tua vaga para medicina, meu querido, é vestibular discursivo, por que não? Por que não? E eu lembro, né, cara, que eu até gostava de fazer exercício. Agora, escrever a resposta para mim era um saco. Quando a resposta estava na minha mente, eu tinha meu Deus, uma preguiça aguda de escrever aquilo, cara. Era muito doído para mim. Por isso que eu suponho que para alguns de vocês também seja.
E por isso que eu te falo, vai dar problema se tu continuar assim, certo? Eu conheço muito poucos adultos que acordam todo dia de manhã, vão trabalhar e não faltam ao trabalho e são responsáveis. Pode ter certeza que esses foram crianças que os pais obrigaram a cumprir responsabilidades, a fazer as tarefas, a acordar todo dia de manhã, a não faltar aula, né? E a galera que não cumpre, a galera que falta no trabalho, a galera que é frouxa, que fica mudando de emprego toda hora, porque não sustenta, não aguenta a fibra, pode ter certeza que eram crianças, né, que os pais não estavam nem aí, podia fazer o que quisesse, e virou um adulto frouxo e mal pago. É assim que a vida funciona, infelizmente. Vamos que vamos! Uou! Soninho?